Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala, Massa Coral, estamos aqui com o presidente Bruno Rodrigues, com o presidente do Conselho Deliberativo Vitor Pessoa de Melo. Vamos falar alguns assuntos, né? Como foi esse 2025 do Santa Cruz, sobre a questão de SAF, a perspectiva para 2026, tudo isso a gente vai tirar algumas dúvidas com o presidente do Santa Cruz, com o presidente Vitor Pessoa de Melo, agora para vocês. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Tá todo mundo viajando aí, né? Pegando a estrada, mas a gente tá aqui. De onde vocês estiverem, vocês vão assistir essas informações que a gente vai trazer aqui para vocês. Na sua tela tá passando os nossos patrocinadores aí, né? A galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Se você quiser incentivar também o nosso trabalho, é muito simples, é opcional. Seja membro aqui, tem um botãozinho no lado esquerdo ou lado direito aí da tela e tem planos a partir de R$ 4,99. Ou então, vai na descrição aí que você vai encontrar o link que já te direciona para você ser membro do Cash Coral. Presidente Bruno Rodrigues, boa noite, né? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cash Coral e parabéns, né, por esse ano maravilhoso que o Santa Cruz teve. Qual o balanço que o senhor faz aí, né, desse ano de 2025? E assim, desde quando o senhor pegou, né, o Santa Cruz, né, naquele ano, no final de 23, eu acredito, né, daquela forma caótica que o Santa Cruz se encontrava, e aí a gente já pode até citar, né, que foi o pior época da história do Santa. Para hoje, 2025, qual o balanço aí, o resumo que o senhor faz nesse período que o senhor está à frente do Santa Cruz? Boa noite, meu amigo Diego Gondim. Parabéns pelo seu trabalho aí e quero realmente dizer que você tem feito um grande trabalho em prol do Santa Cruz. Você é isento, você é um cara equilibrado, então quero dar um abraço em você e a todos os seus ouvintes. O presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo, um grande parceiro e amigo, também aqui conosco. Muito obrigado, Vitinho, pela parceria permanente que você tem feito aqui com o Executivo, com o clube. Você falou uma coisa muito importante, Gondim. Quando a gente assume o clube no final de 2023, realmente a gente assumiu com a missão que muitos achavam que era loucura, que não tinha jeito, que o Santa Cruz não tinha mais caminho. Porque a gente assumiu o clube no momento mais difícil da centenária história do Santa Cruz. É fato. A gente tinha na época alguns meses, 6 meses atrasados de folha de pagamento, ainda ia entrar dezembro e 10º. Tinha apenas 3 jogadores no plantel, uma dívida enorme escrita na RJ, o clube, na realidade, o patrimônio também muito deteriorado e as brigas internas. O fato é, a gente conseguiu, quando eu digo a gente, é essa diretoria que está conosco hoje, as pessoas que deram a sua participação naquele momento, né, de abrir mão de algumas convicções para a gente poder fazer uma eleição por aclamação, e assim foi feito. A gente fez uma eleição por aclamação, conseguimos unir o clube, o que era muito importante. E eu dizia à época que eu só assumiria o clube com 2 premissas. A primeira era a gente unir o clube, ter uma eleição por aclamação, até mesmo que o meu nome fosse escolhido, fosse outro nome escolhido, teria meu apoio. Mas o fato é que aí vem a parte mais importante. Eu dizia que também só assumiria o clube para fazer a SAF. Porque, penso eu tenho dito isso sempre, o Santa Cruz, como os clubes brasileiros, não digo nem a maioria, talvez uma exceção ou outra, não tem solução sem a SAF. É uma questão conceitual. Tá? E eu disse, até para a gente assumir a SAF, fazer uma SAF, é importante um ambiente de tranquilidade no clube. Porque o investidor, isso é um negócio como outro. É evidente que um pouco diferente, porque tem emoção pelo meio, tem outras variáveis, mas veja, quando o investidor quer colocar seu dinheiro num ambiente de intranquilidade, de brigas. Então, isso era outro momento importante. Mas veja, assim foi feito. E também, assim, até para dar continuidade à minha fala, agradecer primeiramente a Deus, que Ele colocou a mão no clube, né? Foi Deus que colocou a mão no clube e, evidentemente, os nossos partícipes de direção, das lideranças do clube, dos poderes instituídos e aí eu digo, principalmente aqui do torcedor, que foi a mola propulsora, quem nos trouxe até aqui. E assim foi feito. A gente entra no Pernambucano de 24, tivemos poucos dias para montar um time, porque a gente só tinha 3 jogadores, e a gente disputa o Pernambucano
que me surpreendeu, inclusive, com a folha muito limitada, e a gente fica na semifinal contra um adversário que tinha uma folha 10 vezes maior do que a gente. Se você lembrar, terminamos a semifinal, a gente caiu nos pênaltis e saímos aplaudidos de campo, porque o torcedor entendeu e viu que o esforço e que a gente conseguiu, né, até acima do esperado, que se a gente ganhar aquela semifinal, a gente tinha muita chance de ser campeão pernambucano. Mas o objetivo principal foi conquistado, que era o acesso, calendário, né? O calendário. A volta ao calendário nacional que a gente não tinha. E aí vem o deserto. A partir de março, quando encerra o pernambucano, a gente fica até dezembro sem calendário. 9 meses. Você que é de futebol, você sabe que qual é o clube que se sustenta sem jogar 9 meses? Mas a gente não tinha que fazer. A gente teve que passar esse deserto. A gente passou com muita resiliência, com muita calma, né, com muita tranquilidade, com as contas em dia, e chegamos no final de 24, montamos um time também competitivo e fomos jogar o Pernambucano de 25, né? Ficamos também na semifinal, é bem verdade, né? E fizemos a mudança da comissão técnica, e aí eu quero também, nesse momento, agradecer e dar meu abraço ao professor Itamar Schulli, que foi uma peça muito importante nesse processo, e toda a sua comissão técnica. Meu abraço aqui a toda aquela equipe que nos ajudou bastante. E aí a gente vem para 25, disputa o Pernambucano, que ficamos na semifinal. E aí eu também, como diz, né, a gente não passa pano. A semifinal da gente jogamos nada, jogamos muito pouco, e a gente não mereceu passar, esse é o fato. Mesmo jogando com um adversário com a folha também 10 vezes maior do que a gente. Mas não teve aquele brio que teve no ano anterior. O fato é que a gente consegue jogar a Série D conquistada no ano passado. O que acontece? A Série D é um campeonato que eu diria muito duro. É um campeonato, eu uso alguns termos até, é uma tragédia. São 64 clubes, muitos nivelados, né? E a gente sabia das dificuldades, até porque o modelo, né, é péssimo. O modelo é o seguinte: você, depois de passar da primeira fase, você vai para 3 mata-matas. O que acontece? É natural, é normal até que o clube, um jogo, não jogue bem. Se um jogo não joga bem, levar 2-3-0, ele não tira mais. Então você veja a tensão que se joga um campeonato como esse. A gente passa os 3 mata-matas e consegue o tão esperado acesso à Série C. Lembrando que no próximo ano a Série D terá 96 competidores, não mais 64. Será muito mais difícil subir. Então você vai ver aí, infelizmente, clubes tradicionais no Brasil passar alguns anos na Série D sem subir. Muitos clubes de tradição, com estrutura, que não vão subir, porque só sobem 4. Então veja, a gente consegue o principal objetivo, que é o acesso à Série C. Outro objetivo, formalizar a nossa SAF, que era uma condição sine qua non. Depois de muitas idas e vindas, muita luta, muita resiliência, de ter apanhado muito, porque a gente apanhou bastante, né? Eu acho que Vitinho lembra de todos os percalços que nós tivemos aí. Inclusive aqui o Cash Coral foi pau também, né? Foi pau, e por isso que eu falo que você é isento, é isso aí. Mas por quê? Muitas vezes as pessoas não têm as informações e as notícias que até a gente não pode dar. A gente não pode dar, que são questões confidenciais. Então a gente esticou a corda onde podia. Tivemos até, isso foi dito até pelos investidores, eu tive até alguns entreveros pessoais com os investidores, e aí eu digo até achando até uma certa graça. Nesse período que eu estou aqui em Santa Cruz, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito cansado e esgotado pelo trabalho, mas tenho certeza que colecionei alguns adversários inimigos aqui dentro. E sabe que a minha preocupação? Zero. Porque esses adversários inimigos, ao meu ver, não querem o que eu quero para Santa Cruz. Então a gente está com uma visão diferente, mas eram pessoas talvez que eu tivesse uma relação mais próxima, talvez hoje não tenha, porque eu fui pelo lado de Santa Cruz e respeito cada posição. Mas até isso é engraçado, porque a gente aqui dentro, comandando um clube como Santa Cruz, é natural que você tenha esses percalços, essas desavenças, mas se aprofundou em algum momento, mas veja, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Então, fato, a gente consegue colocar o time na Série C, coloca o clube em dia e consegue avançar e aprovar nossa SAF internamente com 96% no Conselho Deliberativo, e aí eu quero parabenizar a condução do nosso presidente Vitor, e na AGE, órgão máximo do clube, com 99%. Então, dito isso, esse é o sentimento do nosso torcedor, nosso conselheiro, nosso sócio, de que a SAF é uma coisa irreversível. E a gente buscou a melhor SAF e conseguimos a melhor proposta.
E a partir daí eu só tenho a comemorar, a dizer que 2025 é um ano inesquecível. Para o Santa Cruz é um ano de virada de chave, é um ano que a gente mudou o patamar. E aí na minha cabeça vem uma coisa ainda mais otimista. 2026 será o ano de Santa Cruz. A galera sempre fica perguntando, mandando mensagem pra gente, né, sobre a questão salarial do Santa Cruz. É uma coisa que é muito importante, né, porque a gente já viu o Santa Cruz, inclusive, perder acesso, perder campeonatos, por conta de falta de pagamento. Não só de jogadores, como também de funcionários, né, porque funcionários, todo mundo sabe, né, já chegou a época aqui que até próprios jogadores se reuniam, treinadores, paga primeiro os funcionários para depois pagar os jogadores. Sobre essa questão salarial do Santa Cruz na atualidade, presidente, você estava falando aqui nos bastidores em off, e vai fechar o ano com funcionários em dia. Como é que está essa questão? Tanto de salário de funcionários quanto questão de salário de jogadores. Então, Gondim, isso também é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Hoje é dia 30 de dezembro, é o último dia do ano, a gente está fechando as contas do Santa Cruz. Apesar de todas as dificuldades, hoje a gente quitou todos os nossos funcionários, 100%, 13º, todas as verbas, os nossos funcionários administrativos, vira o ano, mais uma vez, nossa gestão, mais uma vez, tudo em dia. Então, esse é o terceiro ano consecutivo, né? Terceiro ano consecutivo. É obrigação, mas você sabe que há muito e muito isso não acontecia no clube. Eu vejo a alegria, a satisfação, os funcionários nos abraçam, sabendo do esforço que nós temos feito. Então, hoje, a gente quitou todas as verbas, inclusive o 13º, de todo o nosso pessoal administrativo. Isso era uma coisa que eu não estava dormindo com isso, tá? Eu estava com muita dificuldade, porque eu acho que era questão que a gente tinha que fazer de toda forma. E assim foi feito. Então, aqui vai essa grande notícia, logicamente, no seu programa. A questão de futebol. Também fizemos um esforço hercúleo e conseguimos fazer mais um pagamento para o nosso futebol. A base também está toda paga. O que acontece? No futebol, para falar em números diretamente, sem subterfúgios, nós conseguimos pagar o nosso futebol, o CLT. A CLT, que é a parte maior. A parte se divide em CLT e imagem. Via de regra, a parte CLT é maior e a imagem menor. E tem jogadores que nem imagem recebem, os que estão começando. Então, veja, nós estamos em dia com a CLT do futebol. E estamos em aberto somente a parte de imagem, que é a parte menor do salário dos jogadores. E que aí a gente vai virar o ano e, se Deus permitir, ao longo de janeiro a gente vai quitar e deixar tudo em dia. Então, dentro das dificuldades todas que vinham se acumulando, essa é a boa notícia. Administrativo, tudo pago, futebol CLT em dia e fica aberto somente a parte de imagem. Sobre essa questão da SAF que o senhor tocou aí, eu queria pegar a palavra do presidente do Conselho Deliberativo, Vitor Pessoa de Melo, para saber dele como é que, após essas questões burocráticas, né, esses trâmites que foram seguidos, né, Conselho Deliberativo, em seguida a AGE, qual o rito, os próximos passos agora? O torcedor pode esperar, né? Porque muita gente diz, mas vai ficar para abril, aí vai ficar para março. Realmente, quais os prazos, o rito a ser seguido e na sua experiência, né, que você está tocando essa questão aí, quando de fato o Santa Cruz vai se tornar SAF? Boa pergunta, Gondim. Boa noite. Boa noite, presidente Bruno Rodrigues. Agradeço aí pelas palavras. Tenho certeza que foi fruto de um esforço muito grande, não só meu, mas de todos que compõem a mesa e o dia a dia do Conselho. Boa noite aos seus telespectadores que acompanham aí o Cast Coral. Como você bem citou, a gente passou por um desafio muito grande em todo o clube. Esse processo de SAF é um processo, é uma legislação bastante recente. Foram diversas pautas internas e algumas reuniões estatutárias e para atender o rito da SAF propriamente, né? Então, com muita alegria, com muito esforço, a gente conseguiu fazer com que o assunto SAF passasse pela mesa diretora, conforme manda o estatuto, a legislação, né? A gente tentou ao máximo trazer o conselheiro para próximo da mesa, discutir de maneira presencial, realmente dar liberdade às pessoas para discernir, para criticar, para trazer uma melhoria à proposta. Em nenhum momento a gente se curvou, a gente se furtou. Buscamos a todo momento
que esses encontros fossem presenciais, nada contra o virtual, mas a gente tem um compromisso muito grande, não só a mesa, não só a direção, mas todos os conselheiros em si. Eles têm um peso, participaram e estão participando desse momento histórico de mudança de chave, mudança de conceito, e eu tenho certeza que dias melhores virão. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Gondi, o que acontece? Todos os ritos no âmbito administrativo do clube, a gente conseguiu vencer com êxito. Para o nosso presidente relatou muito bem aí os percentuais da aprovação, e para fechar com chave de ouro a nossa confirmação no conselho, a gente teve 100% de aprovação, né? Então, a partir desse momento, segue para um rito específico, como a legislação manda, na esfera judicial, em que você vai tratar da questão da RJ e dos acordos, né? Da questão da Assembleia de Credores. Sai da nossa mão, mas eu tenho certeza que vem sendo conduzida e vai ser bem conduzida, até porque nós temos o melhor corpo jurídico e os melhores profissionais do mercado com relação a esse assunto. Como foi para você também, né, participar de um conselho deliberativo, um conselho misto, né? Um conselho onde tinha diversas alas políticas, divergências. Como foi você conduzir esse conselho deliberativo do Santa Cruz nesse momento de Série D, que era a precisão que subia a todo custo, SAF, ser implementado uma SAF também a todo custo, como o presidente fala, e todo mundo sabe que sem uma SAF o Santa Cruz não se sustentará por muito tempo. Como foi para você conduzir essa questão aí, e o que é que você tem a dizer sobre o conselho atual de Santa Cruz? Se tem algum recado para mandar, mas especificamente falando sobre essa questão aí, dessa política do Santa Cruz, que ainda é muito forte ainda. Maravilha, uma excelente pergunta. O que acontece? Primeiramente, eu sou muito grato pelas oportunidades de vida, sabe? E acho que tudo tem um porquê. Quando houve uma composição e os nomes foram ventilados em cada caixinha, digamos assim, e eu recebi o convite de várias pessoas da diretoria, mas principalmente do presidente Bruno Rodrigues, para compor o Conselho Deliberativo. Eu acredito que, no primeiro momento, eu cheguei a pensar, disse, não, rapaz, isso é um negócio de doido, mas vamos lá. Eu acho que na vida a gente tem que ter os desafios e tem que assumir o compromisso com a instituição. A gente tem um conselho extremamente dividido, e eu acho que o ponto mais importante foi ter um mínimo de humildade para escutar o conselheiro, trazer ele para perto, entender onde é que dói, para a partir daí entender o diagnóstico, entender o que é necessário, a nossa gestão, digamos assim, se é assim que eu posso falar, acredito que sim, que nós somos vários poderes, a nossa gestão conduziu e vem conduzindo o processo com habilidade. Não é um momento de reatividade, não é um momento de briga, é um momento de você unir as forças, entender as qualidades e os defeitos de cada um e tirar o melhor de cada pessoa em cada momento. Então, eu acredito que o trabalho da mesa diretora passa muito por essa habilidade, né? Todo dia a gente aprende, todo dia a gente se depara com uma situação nova, muito esforço. Realmente foi um ano desafiador. A gente, com o clube em recuperação judicial, a gente realmente tem que fazer uma mesa redonda e não ficar preso à questão institucional só, e estender as mãos e os pés para ajudar, até porque a gente não pode querer os mesmos resultados, né, tomando as mesmas atitudes. Então, foi um momento e é um momento de se reinventar, gastar toda a energia possível para a gente resgatar e refundar esse clube. A gente não está faltando com humildade de forma alguma, mas foi vencendo um esforço muito grande e, dentro do que se planejou para o primeiro ano, segundo ano de gestão,
eu entendo que a gente sai de cabeça erguida e entra aí para um último ano de gestão para deixar uma história, um legado numa página do clube, né? Então, eu tenho muito bem definido isso, no sentido de que os dirigentes passam e a história fica. Então, o esforço, comprometimento, garra, vontade para a gente atender o que foi planejado. Com a ajuda de muitos ex-presidentes, de muitos ex-diretores, e queria agradecer também aos conselheiros que vêm sendo muito participativos. Então, Gondim, só tenho que agradecer a oportunidade. Sou muito grato à ajuda de todos os conselheiros e todos que nos abraçou a causa, e nos abraçaram, a torcida nos abraçou, para que a gente tenha aí dias melhores, né? Para o Santa Cruz, a gente consiga atender o que a gente idealizou e o que a gente prometeu no primeiro dia de gestão. Presidente Bruno, a gente vai agora pegar a palavra do presidente Bruno, né? Porque aqui é o seguinte, presidente, a gente pauta as coisas também, a gente recebe algumas informações, a gente recebe algumas mensagens, até porque quem é o nosso telespectador, e a gente tem que ter um compromisso muito grande com a nossa torcida, né? Com o Clube Santa Cruz Futebol Clube. E aí, a gente recebeu diversas mensagens, né, na semana passada sobre essa questão do aporte financeiro da Federação Pernambucana de Futebol. O torcedor perguntando, ainda continua pedindo dinheiro à federação, tal, por que não pediu dinheiro à SAF? Com a palavra o presidente Bruno Rodrigues. Por que pegou o dinheiro com a federação? Como se deu esse dinheiro? Por que não pediu emprestado à SAF? O que o presidente tinha a falar? Então, Gondim, primeiro dizer o seguinte, que logicamente o nosso passo a passo, eu procurei diretamente da SAF, os investidores, né? Foi a nossa primeira opção. E fiz ver que a gente teria que fazer alguns aportes, até porque, como todos sabem, a folha também aumentou com alguns jogadores que vieram. E recebi, evidentemente, como resposta, que no momento não seria possível, porque todo e qualquer aporte no futebol seria feito a partir do momento que a SAF estivesse homologada, instalada no clube. Veja, eu respeito, acho que inclusive é legal, juridicamente está coberto. A SAF, né? A SAF, ele não tem obrigação nesse momento, tá? Mas eu procurei, esse é o fato. Procurei para nos socorrer. Então, como a SAF deu a negativa que no momento não poderia fazê-lo, já que fará a partir do momento que estiver instalada, e a gente acha que isso é a partir de abril, eu procurei outros caminhos. E aí, eu quero aqui também de público, né, fazer um agradecimento ao presidente Evandro Carvalho, né, pelo gesto que ele fez em termos de atender um afiliado, mas quero também fazer uma correção, que alguns meios de comunicação colocam como se fosse um aporte da federação no Santa Cruz. Veja, esse é um recurso do clube, esse é um recurso, é uma antecipação da Copa do Brasil. Tá? Então esse é um recurso que eu pedi à federação para antecipar a parte, isso é uma parte da Copa do Brasil, do valor da Copa do Brasil. Por participação, na verdade, né? Por participação da Copa do Brasil. A gente não sabia dessa informação. Então, esse valor que a federação nos passou é uma antecipação da Copa do Brasil, que será recebida em janeiro pelo clube. Mas, evidentemente, eu tenho que agradecer ao presidente pelo gesto que ele fez de antecipar, via federação, o recurso. Em janeiro, quando a CBF mandar o recurso, vai ficar para a federação. Então, esse transparentemente falando a verdade. Quero mais uma vez agradecer a Evandro e dizer que esse recurso é do clube, é do Santa Cruz. Então não foi um empréstimo da federação? Não tem empréstimo, nem dinheiro a fundo perdido. Esse recurso é uma antecipação da Copa do Brasil, que é um recurso já do clube. E mesmo assim, presidente, se fosse caso de emprestar, a Federação Pernambucana, como todas as federações do Brasil, natural, elas só existem por conta dos clubes. Dos filiados, é lógico. E, inclusive, o Santa Cruz, nesse ano de 2025, foi o clube que mais arrecadou aqui em Pernambuco. Isso. Então, assim, se fosse um empréstimo da federação, também não tinha problema algum, tá? Não tem nenhum problema nisso. Eu acho que seria, inclusive, correto. Exato. Até porque é papel da federação socorrer e ajudar seus afiliados, não tem nenhum problema. Só estou querendo fazer deixar mais transparente a questão, para não parecer, porque eu vi, inclusive, se fosse um empréstimo, ótimo também, mas eu vi até em algum veículo, que eu não vou lembrar agora. Não, foi todos os veículos, inclusive aqui a gente também noticiou que tinha sido empréstimo, porque o presidente da federação tinha dito, não, a gente emprestou. Mas alguém até colocou que foi uma forma de doação da federação para ajudar o clube. Não houve isso, tá?
O dinheiro já é do clube já, né? O dinheiro é do clube, é uma antecipação da Copa do Brasil, mas que a federação teve o gesto de antecipar nesse momento, né, de dificuldade, e receber em janeiro da CBF. Bem explicado. Plano de sócios, presidente. Semana passada, né, lançou o novo plano de sócios, que aí surgiu diversas críticas do torcedor. O clube, como é um clube do povo, ouviu o seu torcedor e o clube fez novos planos de sócios, presidente. Conclamar o torcedor, né, falar sobre esse plano de sócios. O que é que você tinha a falar sobre essa questão aí? Então, Godinho, vê, essa questão também é muito importante para todos nós. Já nesse momento, a gente está fazendo tudo na transição a 4 mãos, os nossos, a diretoria, né, os poderes do clube, junto com os investidores da SAF. Então é tudo feito a 4 mãos. Qual é o fato? Foi publicado um primeiro plano de sócio, isso foi acordado pelo nosso clube e pela SAF, com apenas duas categorias. E ato contínuo, assim que é publicado, eu acompanho, então eu recebi inclusive um relatório e eu vi a reação da torcida, a reação negativa da torcida. E imediatamente eu convoquei uma reunião, né? Chamei todos para a mesa, inclusive os investidores, conversei talvez individualmente com um ou com o outro, dizendo, a gente vai ter que reformar isso. Da forma que está, não dá, porque você já me conhece a nossa gestão, de todos os nossos diretores, a gente é muito transparente e a gente costuma ouvir o torcedor. E se houve algum erro de comunicação, até erro no formato, tem que ser reformado. Então eu disse, vamos reformar. Primeiro, a questão do check-in, que era coisa importante para o sócio torcedor, a gente restaurar. E assim foi feito. Enfim, nós temos hoje 4 categorias, atendemos todos, ao meu ver, todos os segmentos, todas as classes. Eu vi até uma fala sua ontem muito boa, que atende todas as classes, né? Do menor até a classe média, até o maior. Então, assim, eu acho que estão todos atendidos. Lembrando que a Série C é uma série mais onerosa, a gente vai ter mais despesa, a gente tem que ter um esforço maior, mas se você vê os valores, são valores factíveis. Então, a gente fez esse movimento para atender, demos a mão à palmatória, né, dizendo, a gente ouviu a torcida e vamos refazer o plano. E foi feito. De ontem para hoje, eu também tenho acompanhado e recebi outro relatório, infinitamente a maioria absurda aprovando o que foi feito. Então isso demonstra também que a nossa diretoria, a gente costuma ouvir, né, e tomar as decisões em cima do que é o melhor para o clube. Então assim foi feito e eu acho que esse burburinho, essa questão está superada. Ô, presidente, sobre a questão do Arruda, né? O torcedor também manda mensagem para a gente e a gente tem que perguntar ao presidente, né, sobre essa questão do Arruda. O senhor tinha falado há pouco tempo, né, que o que depender do senhor, alguns jogos de porte pequeno, como o Campeonato Pernambucano, seriam trazidos para o Arruda em caso de o Arruda ter condições, né? Mas aí só que não depende do presidente Bruno Rodrigues. Tem uma série de órgãos, tem uma série também de comissão patrimonial. Ainda está de pé essa possibilidade, presidente, de ter alguns jogos, por exemplo, Santa Cruz e Maguari, na Arena de Pernambuco, quarta-feira, 9h, porque esse jogo não é para o Arruda e tal. Ainda está de pé essa possibilidade? Veja, essa é a minha leitura, eu acho que é a leitura da grande maioria. Eu acho que, como você acabou de falar, um jogo no meio da semana, 9h, com um público menor, seria totalmente factível fazer no estádio do Arruda. O fato é, eu estou aguardando a patrimonial me passar as informações sobre o andamento das reformas e autorização do Corpo Bombeiro, do AVCB, enfim, da autorização para a gente abrir o estádio. Então, eu não posso me antecipar agora, porque eu não tenho essa informação. Acho que se a gente conseguisse trazer os jogos menores aqui para dentro, seria um ganho para o nosso torcedor, até porque a grande maioria é aqui ao redor do estádio, né? Então seria um ganho. Mas hoje eu não tenho essa informação com relação a essa autorização que nós temos de abrir o estádio. Dito isso, eu me antecipei, tratei com a Arena, até porque a Série C nós devemos jogar toda na Arena, porque aí já deve ter sido iniciado a reforma do Arruda, então a Série C vamos jogar toda na Arena, mas o Pernambucano eu penso que a gente poderia jogar algum jogo aqui de menor público no meio de semana aqui dentro. Os presidentes vão tomar uma água aí, torcedor, vai deixando o like, tá? Se inscreve aí no nosso canal, a gente já bateu a marca de 35 mil inscritos, ajuda a gente também a bater a marca de 36, 37, vamos subir cada vez mais, porque o Cash Coral é de vocês, torcedores do Santa Cruz Futebol Clube. É muito simples também você ser incentivador, como a gente falou no início
da nossa live aqui, tá? Da nossa entrevista. Vai aí, ó, na descrição do nosso vídeo aí. Faz a tua adesão, planos a partir de R$ 4,99. Tem um plano de Marques, plano Tiago Cardoso, plano Ramon. Inclusive tem um plano Ramon aqui, né? Plano, só ídolos, tá? Só ídolos aqui, tá? E aí, é opcional, ajuda aí, incentiva, seja um patrocinador do nosso trabalho aqui do Cash Coral. Presidente, no último mês, né? Foi até uma novidade e foi bater, eu acho que trend tops aí, né, das redes sociais, aquela questão do título do Santa Cruz de 67. Como é que está esse andamento? O torcedor pergunta ao presidente como é que está o andamento e tal. Bem, Gondim, eu já estive na CBF algumas vezes, né, diversas vezes, tratando esse assunto diretamente. Eu estou muito otimista, né? Eu tenho conversado com o pessoal da CBF, está no jurídico. Quero lembrar aqui e fazer uma homenagem também a um grande tricolor, que é o André Batista, que é um historiador, e que ele é que fez todo esse papel, esse levantamento histórico e que embasou a nossa peça jurídica junto à CBF. Então está de parabéns e meu agradecimento. E lá dentro, internamente, você sabe que tem que tratar essa coisa de uma forma, né? E a coisa está indo muito bem. O meu sentimento é que nós iremos conseguir. Eu tenho conversado muito com o pessoal da CBF. Esse é um título que é do Santa Cruz, é um título que eu faço uma homenagem àqueles que estavam aqui em 67, os nossos jogadores, nossos diretores, nosso presidente, o elenco, enfim. Esses é que tem que receber a homenagem. Nosso torcedor à época, que estavam lá, que muitos estão aqui hoje. Então, o meu entendimento é que nós iremos ser vitoriosos nessa luta. E espero que agora no primeiro trimestre de 2026 a gente já tenha essa decisão. Então, também mais uma grande notícia ao nosso torcedor, mais uma grande... Porque o importante, Gondim, é a gente cada dia criar não só notícias positivas, mas notícias reais. O Santa Cruz é muito maior do que tudo isso que passou. Eu tenho recebido relatos, né, emocionados de pessoas que diziam: presidente, o Santa Cruz é muito maior do que isso. O Santa Cruz tem que passar por isso, tem que sair... E estamos conseguindo isso. Então aí vai o meu agradecimento, né, pessoal, à minha diretoria, ao nosso vice-presidente Marco Benevides, que tem sido um grande parceiro, Vitinho, que é um grande parceiro do Conselho, o Conselho Fiscal, né, na pessoa de Manuel Júnior, que é o presidente, e também, não vamos esquecer, do ex-presidente, né, Bartolomeu Bueno, que foi um grande baluarte. Foi o craque do jogo em diversas vezes, aí, como a gente sempre diz aí, craque do jogo, né? O craque da parada aí em algumas situações, né? Então, assim, todos aqueles, né, e todos aqueles que fazem o clube, não só da direção, do futebol, da segurança, da cozinha, todos aqueles que fazem Santa Cruz, vai aqui o meu agradecimento, porque cada um no seu papel deu a sua colaboração e colocou aquele seu tijolo para que a gente chegasse no dia de hoje, num momento totalmente diferente do que nós nos encontramos há 2 anos atrás. E dizendo mais, com fé em Deus, eu repito, 2026 será o ano de Santa Cruz, será um ano ainda mais vitorioso. Vamos trabalhar, fazer nossa parte e o torcedor. E aí, para finalizar minhas palavras, é meu último agradecimento. Esse que realmente é a quem eu, você, Vitor, os diretores, quem faz a Santa Cruz deve ao torcedor. O torcedor do Santa Cruz é diferente, é apaixonante, é emocionante. Todos os dias, inclusive, eu vejo a retrospectiva. Hoje estava vendo o jogo do América. Eu assisti isso 3 vezes já hoje. Eu vi hoje de manhã, estava lá no YouTube. E emociona, você se emociona. Você sozinho, vendo a televisão, você começa a se emocionar. Então, assim, o torcedor do Santa Cruz está de parabéns. Foi quem nos trouxe até aqui. E aqui vem a minha gratidão. E pedir que continue essa mesma parceria conosco, sabendo que estamos no caminho certo. E vocês sabendo também que nós estamos com transparência, com todo o trabalho mostrado, ouvindo o torcedor, mas aí para encerrar dizer que realmente o Santa Cruz deve tudo o que tem à nossa imensa torcida. O presidente vai para 2 compromissos ainda nesta noite, né? Mas tem umas 2 perguntinhas para fazer para o presidente, né? A primeira pergunta, a penúltima pergunta, presidente. A Vitória Cup, né, tinha anunciado sobre a questão se caso batesse a marca lá, né, de esgotar os ingressos, ou eu não sei se tem um limite ali, para que atenda à expectativa deles, eles iriam contratar, em parceria com o clube, SAF, todo mundo, comissão técnica, um atleta de peso, um atleta que fosse referência. Porque é o seguinte, um clube grande, né, como Santa Cruz, um clube de mais de 5 milhões de torcedores, a maior torcida aqui de Pernambuco,
Tem que ter aquele cara que diga, pronto, a gente é o espelho, até pra criançada, né? O cara dizer, o meu ídolo é aquele ali e tal, que representa o Santa Cruz. Ainda está de pé, presidente, essa ideia de contratar um atleta de nível, um atleta que seja renomado no futebol brasileiro? Ainda está de pé essa questão aí? Veja, Gondim, o que é que eu penso? Eu acho que essa questão é muito importante para o clube e como um todo, se você acerta no jogador, se você acerta, ele se paga. Ele se paga, tá? Então, o importante é você... E eu concordo, um grande clube como Santa Cruz precisa de ídolos, precisa de grandes jogadores. E eu não tenho dúvida que nós teremos esse jogador dentro em breve. O que eu não posso lhe assegurar é que será para o Pernambucano. Por quê? Porque a Vitória Cup será uma parceira disso, nós precisamos de parceiros financeiros para bancar isso, e evidentemente que quando a gente vai aumentar a folha para a Série C, que será uma folha, na minha cabeça, talvez o dobro do que a gente tem hoje, e com mais alguns aportes, a gente terá condições de trazer um jogador realmente de prateleira A, Série A. Agora, isso pode acontecer um pouco antes, talvez sim, mas a gente não pode garantir porque isso depende desses fatores financeiros. Para o Pernambucano, a gente está esperando fechar o elenco com mais um jogador. Tá? O elenco, eu tenho visto os jogos aqui, nós participamos, os amistosos têm surpreendido positivamente. Né? Uma coisa importante também, viu, Gondim e Vitinho, importante falar da base. Nossa base é uma base que está cada dia mais estruturada. Você há pouco fez recentemente uma entrevista com o Fernando Nunes, nosso diretor. Inclusive tem 6 atletas no profissional, né? Isso, eu ia chegar lá. Tá de parabéns, Fernando, pelo profissionalismo, pelo que tem feito ele e toda a comissão técnica da base, todos que fazem a base. Ninguém faz nada só. Mas veja, essa é um dado importante, você acabou de falar. Perdão, nós subimos 6 jogadores da base para o profissional. E o que me deixa mais feliz é que eu tenho acompanhado os treinamentos e tenho visto, né, a evolução desses jogadores. E ao mesmo tempo, eu conversando com o professor Marcelo Cabo, ele tem elogiado muito o trabalho deles. Dito até que algum deles poderia ser titular a qualquer instante. É evidente que tem que maturar, o jogador tem seu momento, são muito jovens, mas nós temos uma expectativa espetacular com relação aos jogadores da base. E você vê que a gente não tinha isso recentemente. O que é que a gente fez? Diminuiu o número de atletas, hoje nós estamos com 30, 31 no máximo, chegou a ter mais de 40, subimos 6 da base. E esses 6 jogadores estão performando muito bem. Então isso também é uma informação muito boa para o nosso torcedor, que a gente está apostando na base, e esses que subiram estão performando muito bem no momento. A gente viu aí nas redes sociais, né? Até o nosso amigo, né? O Gerailton, né? Do podcast Bibiribe 1285, com a gente mandou um abraço aí. A gente mandou um abraço para todo mundo das mídias alternativas do Santa Cruz, né? Que a gente, como eu sempre falo, né? Nem todos são profissionais de imprensa, mas todos são responsáveis em levar informações verdadeiras para o torcedor de Santa Cruz. Então a gente manda um abraço para todo mundo aí. Graças a Deus temos uma relação muito boa com todos eles. Estamos aqui no mesmo barco, sempre em levar a informação verdadeira para o torcedor. E o Gera até brincou nas redes sociais, disse: Bruno, o pagador de promessa. Prometeu fachada, levou. Prometeu calendário, conseguiu. Prometeu acesso, conseguiu. E prometeu um fornecedor de material esportivo internacional e conseguiu, né? E também a SAF, né? 5, né? Ou seja, qual será a próxima promessa? Prometa, vá, diga se eu vai ser campeão brasileiro da Série B de novo. Na realidade, Gondinho, eu quero até dar um abraço ao Gera, um grande amigo e um grande também profissional. Está de parabéns, também um isento, sempre querendo o melhor para o clube. Vai meu abraço ao Gera aí e toda a sua equipe. Veja, acho que isso é uma brincadeira na realidade, mas isso é feito a várias mãos. Como eu acabei de falar, Vitinho aqui, nosso vice-presidente, os poderes do clube, a gente tem feito um trabalho, que eu diria um trabalho hercúleo, cada um doando o seu melhor e a gente conseguindo performar em cada momento desse. É evidente que, para muitos, eu diria até para a maioria, a gente conseguiu muito mais do que estava sendo aguardado. Agora, para 2026, aí é um desejo, não é uma promessa, é um desejo. Tá? 3 na realidade. Primeiro, esse aí acho que a gente consegue, é manter a casa em dia, casa em ordem, como a gente começou e vai terminar o mandato, deixando a casa em ordem. Então, dito isso, a gente já deixa melhor do que como encontramos. E as 2 questões principais o acesso à Série B, que é o nosso principal objetivo, e não vamos esquecer, depois não é questão de ser mais ou menos importante, mas
a questão do campeonato pernambucano, que para o ano faremos 10 anos sem título. Inclusive, o Campeonato Pernambucano é uma coisa importante, que ele dá calendário para 2 competições importantes, né? E Copa muito do rentáveis, Nordeste Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Copa do Brasil são os 4, né? E Copa do Nordeste, campeão e vice. Eu diria a você, Gondim, que eu estou muito otimista e até digo mais. Desse tempo que a gente assumiu até hoje, talvez o Vitinho tenha a mesma percepção, mas enfim, é o melhor momento que nós estamos vivendo. Do dia que a gente assumiu até hoje. Inclusive, o Marcelo Cabo, a gente levou semana passada, só interrompendo, desculpa, tá muito confiante também ele, né? A preparação física, a preparação técnica, tá muito bem o time do Santa Cruz. Né? Começamos a pré-temporada antecipadamente, o elenco está muito unido, muito coeso, as questões financeiras sanadas, enfim. O time está rendendo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem uma possibilidade enorme de levantar o pernambucano, que são eu sempre digo, antes de ser presidente, sou torcedor. Então isso dói no nosso coração, saber que 10 anos que a gente não ganha nada. Né? E vamos, se Deus quiser, 2026, acabar com isso. O outro tabu que o presidente conseguiu bater, né, com a ajuda de todo mundo, lógico, né, foi a questão que o Santa Cruz iria completar 5 anos sem ganhar um clássico. Pois é. Isso também. Isso que é mais doloroso, né, presidente? Eu não queria nem falar nisso, porque isso chateia tanto que eu nem falar. Mas você imagina, um time do tamanho de Santa Cruz, né, o maior time de Pernambuco, passar 5 se anos. você ganhar um clássico. E graças a Deus nós vencemos. Enfim, eu acho que as notícias são as melhores possíveis, dentro das possibilidades que nós temos, né? Eu acho que as coisas vão melhorar cada dia mais. E encerrar agradecendo a Deus, a você, a todos que fazem o clube, nossa direção, os poderes do clube e, mais uma vez, dizendo, primeiro a Deus e principalmente ao nosso torcedor, que nunca nos faltou. Então, fazer um apelo também. Torcida tricolor, vamos manter esse ritmo, vamos manter esse orgulho, vamos manter essa dimensão que nós demos no futebol brasileiro, que o Santa Cruz é falado no mundo todo. Né? Inclusive, se você vê o ranking da CBF, dos maiores públicos, o único time jogando na Série D... E C é o Santa, que está lá, nos maiores públicos. E bateu todos da Série B e a maioria da Série A. Então, veja, é motivo de muito orgulho. E nossa torcida, tenho certeza que será o grande diferencial para levantar a taça do Pernambucano e o acesso à Série B. Presidente do Conselho, Vitor Tavares Pessoa de Melo. Se eu não falo esse nome assim, velho, ele pega meu nome completo, pronto. Vitor Tavares... Nome de príncipe. Vitor Tavares Pessoa de Melo. Suas considerações finais para o torcedor do Santa Cruz e também para o conselheiro do Santa Cruz Futebol Clube. Bem, vamos lá. O Gondim gosta de pegar no meu pé com relação ao nome. Na realidade, meu nome não é um nome composto, acaba confundindo. Mas nosso presidente Bruno conseguiu resumir bem o que a gente viveu em 2025 e o que a gente idealiza para 2026. Então eu, como representante dos conselheiros, da mesa diretora, o que eu tenho a pedir, o que eu desejo hoje para 26 é mais um voto de confiança por parte dos conselheiros e que a gente consiga aí, nesse último ano do triênio, fechar com chave de ouro, né, manter, resgatar o conselheiro de volta às reuniões, que é muito importante você estar no dia a dia, estar no presencial, discutir, sentir no olho a olho e fazer com que esses eventos do Conselho Deliberativo sejam cada vez mais propositivos. Né? Vamos vir, conselheiro venha, vamos conversar, vamos discutir mais o clube. Foi esse o desafio que a mesa se propôs aí no início desse triênio. É um desafio difícil, principalmente pós-pandemia, de uma era em que anda no sentido contrário, né, em que induz e conduz à praticidade, a reuniões virtuais. Mas a gente seguiu por esse caminho e eu acredito que vem sendo uma boa estratégia, uma boa alternativa para fazer com que o conselheiro esteja sempre próximo da mesa diretora e da direção, que é a melhor forma da gente entender qual é o desejo orgânico, real e natural do torcedor, que antes de ser conselheiro ele é torcedor. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo, agradecer a oportunidade. Estou um pouco sem voz aqui, estou até evitando falar. Uma outra oportunidade eu prometo que eu me alongo mais nas interpretações. Então, agradeço o espaço.
Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e vamos para 2026, vamos com força. Pessoal, agradeço a todo mundo aí, né? Feliz ano novo para todo mundo que acompanha o Cash Coral, para toda a torcida do Santa Cruz. Vamos festejar com a família, com os amigos. E agora, presidente Bruno Rodrigues, Vitor Tavares Pessoa de Melo. Feliz ano novo para todo mundo, para o nosso torcedor. E agora é hora de tomar um gelinho, né? Opa! Falou! Valeu! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.